A Nvidia trouxe resultados acima do esperado pelo mercado no segundo trimestre de 2024, mas as ações caíram em Nova York logo após a divulgação dos resultados. Vitor, o que o mercado não gostou do balanço da Nvidia? Marcelo, apesar dos sólidos resultados e até acima da expectativa para o segundo trimestre, o que o mercado focou a análise foi no guidance, e o guidance ficou um pouquinho abaixo das expectativas que o mercado tinha. É isso mesmo, a gente vai detalhar mais sobre a Nvidia e falar também do cenário macro internacional agora no Radar da Semana. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo o parceiro de podcast Gerson Zalorenz. E aí, Mar, tudo bem? Podcast bombando aí, agenda micro, macro, o mercado aqui no Brasil tendo um mês aí que há muito tempo a gente não via, né, desde o ano passado, então bons ventos aí pra gente comentar com a turma. Né, e até a gente estava conversando um pouco antes, né, o peso da Nvidia, até você falou no Morning Call ali, o tanto que ela negociou no pós-market somente na quarta-feira, então a importância aí do porquê que a gente vai trazer esses números, então aqui com a gente para detalhar, Vitor Mello, que é estrategista de ações internacionais aqui do BTG. Tudo bem, Marcele, Gerson, Lu, sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa. E para detalhar aí todos os números macro que saíram e vão sair dos Estados Unidos, e também o discurso do presidente do Fed na semana passada, do Jerome Powell, que ele deu ali um sinal, acho que mais firme, né, de corte de juros. Estamos aqui com a Luísa Paparonis, que é economista aqui do BTG. Fala, pessoal, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui de novo. Para a gente começar aqui o nosso papo, falar do assunto desta semana, né, o balanço da Nvidia, mas antes de detalhar os números, Vitor, eu queria entender o que é essa empresa, né, o tamanho dela, eu até puxei aqui, ó, a Nvidia ela tem um valor de mercado de mais de 3 trilhões de dólares, ela faz parte ali do grupo das 7 magníficas, e somente em 2024 a ação subiu mais de 150%. Então, Vitor, ali antes de entrar no detalhe do balanço, o que é o diferencial da Nvidia, o que é essa empresa? Acho que esse ponto é bem pertinente, né, Marcelo? Até porque se a gente olha há 3, 4 anos atrás, pouquíssima gente sabia o que era a Nvidia. A Nvidia era basicamente entendida como uma empresa de jogos, de games, fornecia placa de vídeo para game. E a receita da companhia cresceu exponencialmente, como você trouxe, né? Se a gente pega do fim de 2022 para agora, a gente está falando basicamente de um crescimento de market cap perto de 8 vezes, 9 vezes, né? A gente sai de um valor de perto de 350 bilhões de dólares para 3 trilhões, um pouco mais de 3 trilhões de dólares, né? A gente olha a receita especificamente, é uma receita também que é maior do que de alguns países que nem são tão pequenos, né? E é engraçado esse ponto, né, Gerson? Porque justamente é uma comparação de fluxo com fluxo, né? PIB dos países versus receita da Nvidia. Então, de fato, é uma empresa que ela cresceu muito e ela tem sido uma expoente muito grande desse processo que a gente tem visto de maior adoção de tecnologias relacionadas à inteligência artificial. Acho que o momento o momento iPhone, como acho que tem muita gente que fala, da inteligência artificial foi o lançamento do ChatGPT no fim de 2022, né? É algo que é um desenvolvimento que já vem sendo feito há quase 70, 80 anos, desde a década de 50 a gente já fala de inteligência artificial, já tem pesquisas sobre inteligência artificial, algumas mais otimistas, outras mais pessimistas. A gente passou basicamente quase 40 anos sem nenhuma grande novidade. No começo dos anos 2000, a gente teve aquele jogo icônico entre o Watson e o Kasparov, que o Watson ganhou do Kasparov, e aí falou, poxa, inteligência artificial de novo. De xadrez, né? De xadrez, exatamente. A inteligência artificial vai ter um boom, e aí você passou basicamente 20 anos sem nenhuma grande, ou nenhuma descoberta ampla. Acho que tiveram algumas questões pontuais, principalmente no setor de saúde, mas amplamente disseminada a gente não teve nada. E aí em 2022 o ChatGPT se tornando acessível com o lançamento, ficou muito claro os ganhos que você poderia ter utilizando o ChatGPT, utilizando a inteligência artificial, se provou para auxiliar nas mais variadas demandas diárias, né? Desde lazer a trabalho. E aí, em cima desse ponto, né, para você conseguir rodar esses sistemas de inteligência artificial, conhecidos como Large Language Models, você precisa de uma infraestrutura que te possibilite rodar esses sistemas. GPU da NVIDIA, ela resolve basicamente um problema de processamento. Antigamente, todos os data centers que funcionavam para computação geral estão migrando agora para computação avançada.
Eles eram data centers de CPUs, que rodavam basicamente tudo de uma maneira sequencial, e agora rodam de uma maneira paralelizada. Basicamente, o que eu quero falar com isso aqui é que você tem um maior ganho computacional. Com esse maior ganho computacional, você ganha muito, tanto em inferência quanto treinamentos de modelos de inteligência artificial. Ou seja, a gente conseguir ter as aplicações que hoje as mais conhecidas são os Large Language Models, você precisa de uma infraestrutura robusta de inteligência artificial com gastos que são na casa do trilhão de dólares no mercado, na estimativa hoje do mercado. As principais empresas que investem, elas são as mais conhecidas, são os hyperscalers, Amazon, Google, Meta, o ex-Facebook, que são essas empresas que mais investem. E elas estão, de fato, entendendo que elas estão num momento de uma corrida aqui. Então, Marcelo, tentando responder a tua pergunta, né? Hoje a NVIDIA ela é uma empresa que ela é vital para a infraestrutura de inteligência artificial, para essa nova tecnologia que, na nossa visão, tá só no começo. E, Gerson, até você comentou ontem, eu achei interessante, ontem não, no Morning Call desta quinta-feira, que depois do mercado, o volume negociado da NVIDIA foi maior do que do Ibovespa, né? É impressionante o tamanho dessas companhias, né? Óbvio que também o dólar, né, super valorizado aqui contra o real, também favorece bem essa conta, e o mercado brasileiro vem ficando mais líquido, né, nos últimos anos aí com essa questão toda de mercado mais averso a risco, mas é quase que incomparável, né, olhar um pouco desses mercados, até olhando uma outra métrica, né, a NVIDIA ontem anunciou um buyback, né, que é um programa de recompra de ações de 50 bilhões de dólares, né? Então são aí mais de 200, quase 300 aí bilhões de reais que a empresa vai gastar de caixa para recomprar suas ações, né? Você imagina que isso é maior que o market cap das maiores companhias aqui do Brasil, então isso quer dizer que a NVIDIA poderia comprar as empresas brasileiras aqui no Pix, se a gente fosse fazer essa brincadeira. Então realmente o mercado é muito maior lá fora e ele é muito, né, a palavra certa não é agressivo, mas ele é mais intenso, acho que essa é a palavra certa, né? Nesse aftermarket que eu comentei, o papel caía a 8, subia para 2, zerava, chegou a printar 1% de alta, depois 8 de queda de novo. Para a gente aqui no Brasil é até comum, né? Um pouco dessa volatilidade, mas pensar numa volatilidade desse tamanho, né? Numa empresa desse tamanho também como nos Estados Unidos, é muito trade, né? Você ficava ali nos volumes ali, quantos negócios eram feitos por segundo, né? Realmente um mercado muito desenvolvido e que praticamente o mundo inteiro opera, né? Então, acho que isso conversa bem, até o que a gente está falando aqui, né, de fluxo aqui no Brasil, né, que a gente comenta muito aqui, acho que julho foi assim, agosto está sendo assim, a importância do gringo, né, aqui no nosso fluxo, no nosso mercado, e quanto que, poxa, a gente hoje é meio ponto percentual dos fundos internacionais de Global Hedge Funds, ou seja, às vezes essa turma aumentar 0,10 na alocação, 0,15 na alocação, você está falando de 50, 80 bilhões de reais de compra que eles vão ter que executar. No mercado como o brasileiro, é muito dinheiro, né? Então, acho que é sempre bom a gente entender no relativo aqui o tamanho do mercado brasileiro versus o que se tornou o mercado americano. E eu acho que já era um mercado muito grande, mas nas últimas, décadas, né, com toda essa discussão de tecnologia em si, os Estados Unidos acabou, né, sendo o grande flagship aqui dessa grande maestra, essa discussão, ganhou mais peso ainda, né? A gente viu o próprio mercado europeu, mercado, né, asiático diminuindo um pouco de tamanho na parte de bolsa, principalmente, e os Estados Unidos ganhou muito peso, né, nessa questão, e até as grandes empresas globais acabam sendo listadas lá também, né, via os recibos, né, que a gente chama. Então, realmente, com 3 bolsas de valores, né? Então, assim, fora de commodities, né, etc. Então, realmente é um hub de negócio muito grande e que, por isso que até no Morning Call a gente até gasta mais tempo falando do global do que do local, né? Porque, óbvio, sim, as informações local é mais difícil, do global é mais difícil de ter, então a gente traz mais esse conteúdo. Mas quando a gente olha, o mercado vai andando ali, para e passa o mercado internacional, dito ritmo. Não tem como, né? Estados Unidos, a importância tanto das empresas como da economia é gigantesca para o nosso mercado, né? Aqui. Mercado é fluxo. E aí, até você falou da volatilidade, as ações chegaram a cair quase 8% ontem, sim, né? Agora, de manhã eu fui olhar, enquanto a gente grava aqui na manhã da quinta-feira, ela estava caindo cerca de 3%. Uhum. Então, Vitor, a gente já falou um pouquinho ali no começo, o lucro foi de 16,95 bilhões de dólares da NVIDIA, uma alta anual de 151%, e a receita de 30,04 bilhões de dólares, um avanço de 122%. Esses números vieram acima do esperado, mas as ações caem. Então, detalhar um pouco mais ali, por quê?
Esse é um bom ponto, né, Marcelo? Você me deu alguns ganchos aí na tua pergunta. De fato, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que, sem dúvida nenhuma, destacar aqui é esse crescimento operacional muito forte. Acho que é difícil para qualquer empresa você sair de um crescimento de ano contra ano de receita de alguma coisa como 300% e depois fazer mais 100%. É muito difícil esse tipo de crescimento. Se a gente olha para esse segmento de data center, especificamente, que hoje ele está rodando trimestralmente a perto de 26 bilhões de dólares de receita, há 2 anos e meio atrás, 3 anos atrás, ele era um segmento de perto de $1 bilhão. Você tem toda uma cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos de semicondutores ela é extremamente complexa. Ela é uma cadeia de suprimentos per se global. Qualquer disrupção, ela de fato atrapalha muito ao seu produto chegar. Os testes que são feitos, eles são testes de uma tecnologia também muito difícil. Estou pintando um quadro aqui, vou colocar que esse crescimento operacional não é algo simples e, de fato, uma empresa, para conseguir fazer isso, ela tem que ter bastante qualidade. Segundo ponto, né? Apesar a demanda ela continua muito forte, sem dúvida nenhuma. Quando a gente olha os calls de resultado dos principais clientes da NVIDIA, que são os hyperscalers, perto de 50% das receitas da NVIDIA vem desses hyperscalers, e hyperscalers nada mais são do que Meta, Google, Amazon, Microsoft, são esses caras. Todos eles continuam falando que eles continuam investindo bastante porque o retorno sobre o investimento tem valido a pena. Então, acho que esse também é um segundo ponto relevante. Falando especificamente do resultado de ontem, os números eles foram mais fortes do que o consenso tinha. O consenso esperava alguma coisa como 28,9. Os números trimestrais da NVIDIA, e essa é sempre uma conversa que ela não é tão simples aqui, mas o mercado ele tem uma visibilidade muito boa para os próximos 3 meses da NVIDIA. Porque a empresa comunica e porque hoje o que você tem de lead time, de entrega dos produtos, ele está entre 2 e 3 meses. Então, basicamente, o que vai ser entregue daqui a 3 meses já está comprado hoje. A grosso modo, o pensamento é esse. Dado esse cenário, é difícil surpreender muito para baixo ou para cima. Eventualmente, se a demanda continua forte, você tem alguma compra de última hora e aí você pode surpreender para cima. O que importa muito é sempre o guidance dos próximos 3 meses. Foi aqui que talvez tenha ficado um pouco abaixo do que principalmente, pelo que a gente, enfim, acompanha a conversa, o buy-side tinha nas métricas. Né? O consenso de mercado tinha 31,8 para o próximo trimestre, para o terceiro trimestre de 2024, enquanto o buy-side tinha alguma coisa mais perto do 32,5, 33. O guidance foi 32,5. Numa empresa de forte crescimento como a NVIDIA, que negocia também algum múltiplo um pouco mais salgado, vamos colocar assim, isso acabou sendo algo lido como negativo. Na nossa leitura, a gente acha que, o resultado operacional ele foi muito saudável, ele foi mais forte do que o esperado pelo consenso, mesmo com essa visibilidade boa. Isso tudo sem a demanda do Blackwell. O Blackwell é a nova arquitetura de GPUs da NVIDIA, porque tiveram alguns problemas, principalmente de funcionamento, funcionalidade, e aí eles atrasaram as entregas desse produto. Então, todas as entregas desse trimestre foram entregas da versão da arquitetura antiga, e eles jogaram mais para frente essa entrega para o 4º trimestre. Pelo que eles falaram, agora no call de resultados, essa entrega ela já está basicamente normalizada, ela deve começar no 4º trimestre. No call de resultados anterior, o Jensen falou que as entregas elas começariam no 2º e teriam um aumento no 3º, e aí começariam a aumentar mais ainda no 4º, né? Você teve uma entrega, um atraso, vai começar no 4º. Então, Marcelo, no fim do dia, a gente leu o resultado de ontem como operacionalmente muito saudável. Sem dúvida nenhuma, você começa a se questionar um pouco qual é a constância desse movimento de crescimento. Sem dúvida nenhuma, a empresa hoje ela é muito grande, a base aumentou, esse crescimento ele não vai continuar nos mesmos patamares dos últimos 2 anos para sempre, então, obviamente, você precisa tomar... né? Exato, você precisa tomar um pouco mais de cuidado, a gente ainda acha que ainda está muito saudável, o múltiplo ele ainda é um pouco inferior à média histórica, mas conforme a empresa vai amadurecendo, o que deveria acontecer é uma compressão natural
de múltiplos, né? O setor de semicondutores, ele negocia em alguma coisa entre 20 e 22 vezes lucro, a NVIDIA está negociando em 36 vezes, alguma coisa por aqui. Ela sempre teve um prêmio em relação ao setor. O setor de semicondutores é um setor muito cíclico, extremamente cíclico. Então, enfim, acho que tem uma ampla gama de questões aqui que vale a gente acompanhar, mas resumidamente aqui, talvez o highlight que eu fosse dar dessa minha longa resposta seria que operacionalmente foi muito bom, tem que acompanhar o crescimento, e a gente continua muito positivo com a tendência de inteligência artificial, mas aos poucos migrando de players de infraestrutura de inteligência artificial para tentar identificar outros players que sejam responsáveis por aplicações, não só online, mas setor como saúde, setor financeiro, players que eventualmente consigam utilizar a inteligência artificial para oferecer seguro de uma maneira melhor. Então, enfim, acho que tem outras maneiras. Monetizar essa inteligência e trazer eficiência para o mundo. Né? É exatamente isso. Cada setor vai receber de maneira diferente, cada empresa. Acho que agora são a segunda derivada que a gente fala dessa tecnologia. Exatamente isso, né? Eu acho que, assim, eu não quero me alongar muito na resposta, mas acho bem pertinente 2 exemplos recentes da temporada de resultados, que muitas vezes esse ganho da inteligência artificial ele não é tão claro e tão visível no número. Assim como foi, por exemplo, a tecnologia também quando os computadores eles começaram a entrar, quando a internet começou a entrar, demora um tempo para a sociedade se readaptar. Mas 2 exemplos que valem trazer. O primeiro é o Walmart, que utilizou inteligência artificial para, de fato, melhorar suas listas, e ele conseguiu ter um ganho operacional gigantesco. Ele economizou milhares, talvez até, se não me falha a memória, milhões de horas trabalhadas. E o outro foi a Amazon, que utilizou também inteligência artificial para fazer alguns ajustes em parte do seu código. E a Amazon mensurou que isso seria perto de uma economia de 260 milhões de dólares. É pouco para a Amazon, na verdade é nada, é relativamente irrelevante, mas já é um passo. E todas essas iniciativas somadas, sem dúvida nenhuma, aonde vai refletir aumento de produtividade, melhor margem para as companhias. Legal. Bom, agora puxando a Luísa aqui, a gente já falou um pouco da importância aí da economia dos Estados Unidos. Vou voltar com você, Vitor, quero saber mais da temporada. Mas saiu nesta quinta-feira o PIB dos Estados Unidos do segundo trimestre, segunda leitura. E o que eu acho interessante, assim, que eu quero entender desses números, porque há poucas semanas a gente falava em recessão nos Estados Unidos, né? Falava não, né? Sim. Saiu aquele temor de recessão. E esse PIB, ele cresceu 3% no segundo trimestre 24. Então, como que vocês avaliaram os números ali? É um soft landing, recessão já é um tema que foi aquele temor e já ficou para trás? Bom, vamos lá, né? Eu acho que até trazendo um pouco do que o Gerson tinha comentado, e o que a gente tem visto muito é muita volatilidade no mercado, né? O mercado está muito reativo a todo dado que sai todo mês. Isso, claro, tem muito a ver com a condução atual de política monetária de dependência de dados. Como os bancos centrais globais, eles estão muito dependentes dos dados que são divulgados entre as reuniões, todo dado causa toda essa volatilidade no mercado. E a gente está naquele momento, né, naquele limiar que você vê um enfraquecimento do mercado de trabalho, claramente. E o mercado de trabalho americano, como ele é muito dinâmico, né, é diferente, por exemplo, do mercado de trabalho brasileiro, europeu, demitir é muito mais fácil, contratar é muito mais fácil. Quando o mercado de trabalho passa de certo nível, que é quando começa a discussão de trigou a SAM Rule, não acionou a SAM Rule, né, que é uma regra de bolsa de mercado, uma regra de bolsa econômica, quando o mercado de trabalho norte-americano passa de certo ponto, você teria um rápido aumento do desemprego e aí você estaria numa recessão. Né? Essa foi a grande discussão ali do payroll de julho, que a taxa de desemprego subiu para 4,3%, que essa SAM Rule foi acionada, né, que diria que a gente está numa recessão. Então essa foi toda a narrativa de recessão que a gente teve ali, que veio discussão, o Fed vai cortar emergencialmente 50 bips, toda a volatilidade que a gente viu ali. Intermeeting, exatamente, que veio toda a volatilidade logo depois ali da divulgação na virada do mês. E aí todos os dados que foram divulgados desde então colocaram ali água fria em toda essa narrativa. A gente teve diversas divulgações de resultados de indicadores, vendas no varejo, ISM de serviços, e hoje essa leitura de PIB do segundo TRI, né? Claro que é o segundo trimestre, a gente já está aí na metade, entrando já no final do terceiro trimestre, mas o que eu acho que vale a gente olhar para essa leitura é que é o seguinte, né? Primeiro que
teve uma revisão da primeira leitura de 2,8% para 3%. E acho que uma coisa que vale lembrar é que todos os dados dos Estados Unidos eles são trimestrais anualizados. Então, você tem que pegar esse número, na verdade, dividir por 4, aí você tem o crescimento trimestral efetivamente. Então, às vezes, essas revisões são muito mais marginais do que o número agregado efetivamente mostra. Mas o grande destaque dessa leitura foi o consumo das famílias. Que o consumo das famílias foi revisado de 2,2% para 2,9%, com uma revisão concentrada no setor de serviços. Então, o PIB do segundo tri, na verdade, foi mais forte que o PIB do primeiro trimestre. E um PIB um pouco mais semelhante, mais fraco, mas um pouco mais semelhante ao que a gente viu no segundo semestre de 2023. Foi aquele crescimento impressionante da economia americana, que todo mundo começou a se questionar. Será que a política monetária não está apertada o suficiente? E teve todo aquele primeiro trimestre que a gente viu, né, de mudança de narrativa, de Fed não vai conseguir cortar, alta de juros ou não, enfim. Mas esse PIB, ele coloca, né, reduz essa discussão de recessão, mas eu acho que vale pontuar que é o seguinte, né? A economia americana está desacelerando, a política monetária está fazendo efeito, principalmente no mercado de trabalho. Acho que a gente consegue ver isso claramente quando você coloca em perspectiva o mercado de trabalho do final do ano passado para o mercado de trabalho de hoje. O payroll já está mais fraco, um crescimento mensal ainda saudável, muito semelhante à pré-pandemia, mas o payroll está mais fraco, taxa de desemprego tem subido muito mais por aumento de força de trabalho do que efetivamente por demissões. Uma taxa que a gente acompanha muito, que é a taxa de demissões, que é a layoff rate, está em 0,9%, que é um dos menores patamares da série histórica. Então, o que a gente vê é uma redução da quantidade de vagas abertas, mas não efetivamente um aumento de demissões. Então, o mercado de trabalho perdendo um pouco do dinamismo, então o mercado de trabalho desacelerando, uma economia desacelerando, mas ainda num nível saudável, ainda crescendo acima do potencial, próximo a um pouco acima do potencial. E esse dado de hoje, ele reforça muito mais o nosso cenário de que a gente mantém o nosso cenário de soft landing, a gente não acha que a economia americana está em recessão. As recessões, desde os anos 2000, né, mais ou menos, a gente teve 2 recessões, mas as recessões, elas são normalmente acionadas, né, trigadas por algum choque. Então, em 2000 você teve a bubble, dot-com bubble, você teve o mercado imobiliário em 2008. A gente não tem atualmente nenhum choque, além da política monetária, significativo que provoca essa recessão, né, do dia para a noite, que a gente chama. Destruição de riqueza ali. Que provoca essa destruição de riqueza. Você tem o mercado acionário próximo da máxima, né, histórica. Isso é importante para as famílias de alta renda. Os preços de imóveis também próximos à máxima da série histórica. Então, assim, você não tem um sentimento negativo e o balanço das famílias ainda está muito positivo. E uma taxa de desemprego que aumentou, saiu de 3,5% para 4,3%, mas ainda é abaixo daquele nível que a gente considera o estável, da taxa de desemprego estável da economia, que seria em torno de 4,5%, 4,4%. Então, assim, ainda é uma economia saudável, que está desacelerando. Como a gente veio de um desempenho excepcional da economia, assusta, sempre assusta dados, assim, mais fracos. Esse payroll também de julho teve choques, teve furacão, teve onda de calor na Califórnia, que provocou vários temporary layoffs, que a gente chama, né, que é demissões temporárias. Como o mercado de trabalho norte-americano ele é muito flexível, você consegue demitir, recontratar uma pessoa num piscar de olhos. Então, a série mensal do mercado de trabalho ela é muito mais volátil nos Estados Unidos. Por isso que a gente sempre acompanha médias móveis, né? A gente tenta olhar sempre mais trimestral ou semestral para entender realmente uma tendência. Então, acho que né, no agregado, a gente tem um soft landing ainda. A gente está chamando de softish landing, porque a gente está tendo um aumento do desemprego. Acho que isso, né, não dá para descartar, não dá para não olhar isso e que tem uma desaceleração do mercado de trabalho. O Fed precisa agir. Acho que chegou esse momento que precisa agir para garantir que esse soft landing aconteça, mas a gente não tem um cenário de recessão. E eu acho que no final do dia, esse cenário de desaceleração é até positivo, dado que o Fed vem fazendo de política monetária. Se a gente tivesse um efeito contrário, né? Ou seja, aí teria que entrar num ciclo de novas altas de juros, etc., seria bem pior, né? Então, acho que, daqui o Paulo falou, né? Time has come, né? Então, assim, eventualmente está dando certo a política está sendo eficaz nessa parte contracionista, porque o mercado ficou com medo de ter errado a mão, né? Exatamente. E aí veio a história de até na última ata, alguns membros do Fed até falaram que em julho talvez teria sido já um momento para começar o corte, mas que é natural, e acho que realmente o mercado está com mais volatilidade, mas quando você sai do dia a dia, vai vendo fotos mais longas, ele vai indo muito bem, obrigado, quando a gente olha a performance, né? Uma coisa que a gente sempre tem que pensar é que política monetária é muito difícil porque
a gente fala dos longos lags da política monetária, né? A política monetária demora 12 meses para efetivamente impactar e ser transmitida na economia. Então, você toma as decisões olhando para as expectativas, claro, mas também olhando para o que está acontecendo um pouco mais no presente. Sim. Então, é muito difícil realmente você calibrar. E esse ciclo de política monetária, ele talvez tenha demorado um pouco mais para efetivamente pegar na economia, porque você teve a discussão dos cheques, uma política fiscal extremamente expansionista, né? As famílias refinanciaram as suas mortgages, né? As suas hipotecas a taxas muito baixas por causa da pandemia. A política fiscal da pandemia foi gigantesca, né? Então, você ainda tinha muita poupança. Muitas empresas saudáveis também renegociaram suas dívidas com as taxas de juros que a gente viu ali no período, né, de pandemia, ali 2020, 2021. Então, a política monetária demorou mais tempo para impactar. E é isso, o Fed está vendo o que ele gostaria de ver agora. É muito melhor que a gente chegue nesse cenário de desaceleração da economia, uma desaceleração bem saudável que a gente está vendo, principalmente do mercado de trabalho. E também, assim... historicamente, nos Estados Unidos, né, na história da política monetária norte-americana, você teve um soft landing na história. Foi em 1995. E isso foi antes de você ter metas de inflação instituídas. Então, a inflação ainda estava mais em 4,5%, 5%. E foi considerado um soft landing, você não tinha meta ainda de 2%, enfim. Então, soft landings são muito difíceis de atingir. E, dado toda a política fiscal que foi feita no passado, você tem muitos ainda subsídios do governo a empresas específicas, principalmente da transição energética, nearshoring, diversas discussões. Você tem muitas coisas que estão sustentando essa economia, que podem garantir com que o Fed atinja efetivamente o soft landing, que é algo raro numa condição de política monetária. Imagino, né? Acertar exatamente o equilíbrio ali de desacelerar, mas não muito, né? Exatamente isso. E diante de todo esse cenário, a gente já consegue, né? Acho que essa frase que o Gerson lembrou, do Powell, time has come, chegou a hora para o corte de juros. A próxima reunião é 18 de setembro. Exatamente. Já tem uma projeção aí de quanto que vai ser esse corte? Porque eu acho que o que vai vir o corte já está meio precificado. Mas se vai ser 0,25, 0,50... Vamos lá. Eu acho que esse dado de hoje, ele foi importante. Ele não é o dado que vai definir, se a gente pode dizer assim, é o payroll de agosto, que vai ser divulgado dia 6 de setembro. Esse que é na próxima sexta-feira. Esse é o dado mais importante desse ciclo de juros. A gente teve um dado ruim, o último payroll, mas teve choques, como eu comentei. E é muito difícil saber se isso vai ser revertido ou não. Tanto que você pode reparar, entre as duas reuniões... Você teve menos dirigentes do Fed falando do que o usual. Normalmente, dirigentes do Fed falam 3, 4 vezes por dia. Nesse meio tempo, você teve dirigentes falando, mas você não teve nenhuma comunicação significativa, a não ser o Jackson Hole, claro, de dirigentes. Né, para falar depois do payroll, o Waller mesmo, que é um grande dirigente que dita a condução, não teve nenhuma comunicação relevante nesse entretempo. Então, tá todo mundo aguardando esse payroll de agosto. E ele vai ser a chave, né? Eu acho que se a gente está trabalhando com isso, né? Se a gente tiver um payroll em que a gente tem um aumento da taxa de desemprego novamente, então na última leitura ela aumentou para 4,3%, se esse desemprego chegar mais próximo de 4,5% ou 4,6% de novo, né? Um aumento de praticamente 0,6% em 2 meses, aí o Fed vai ser mais agressivo e vai começar com 50%. Aí entra a discussão, vai fazer 2 de 50, desacelera? Vai fazer logo 3 de 50 e depois faz uma pausa? Porque a gente está vendo esse ajuste de política monetária muito mais como que a gente chama de mid-cycle adjustment, né? Um ajuste de meio de ciclo, porque a economia ainda está forte, dado o PIB de hoje. Os sinais preocupantes vêm mais, talvez, do mercado de trabalho. Então, não vale a pena o Fed começar cortando um monte, ainda tem cenário eleitoral, enfim, tem diversas discussões que vão entrar na conta deles. Então, a gente está considerando um ajuste de meio de ciclo, entender se eles vão fazer em 3 reuniões esse ajuste de meio de ciclo ou se eles vão fazer gradativamente até mais ou menos março do ano que vem. Então, esse payroll que vai definir entre 25 e 50 bips. Mas, olhando esse dado de hoje, eu diria que, né, esse dado contribui muito mais para a ponta de 25 do que para a ponta de 50, claramente. O nosso cenário base é 25 bips, que eles vão começar em setembro com 25 bips. A gente tem o payroll da semana que vem. A gente ainda não fechou as projeções, mas ele deve vir com uma criação de vagas em torno de 150 mil, que é saudável, é próximo do período pré-pandemia. E a taxa de desemprego talvez ou ficando estável ou voltando um pouquinho para 4,2, com a retomada ali dos trabalhos, das demissões temporárias que aconteceram por causa dos choques, enfim. Se vier esse dado, a gente acha que
tá aberto ali pro 25 bips. Não dá para descartar que eles vão reacelerar o ritmo, que eles vão acelerar o ritmo à frente. Acho que o mercado de trabalho agora é o foco. Se o mercado de trabalho começar a apresentar deteriorações contínuas, eles podem sim acelerar o ritmo mais pro final do ano, dar alguma de 50 ou 2 de 50. Eles têm muito espaço para cortar. Eles estão em 5,25, 5,5. A neutra a gente está olhando em 3, próximo de 3%. Então eles têm 225 bips aí de corte, mais ou menos, que tem muito espaço para eles ajustarem essa política monetária. Então o nosso cenário base é 25 bips em setembro, 3 cortes consecutivos nesse ano, né? 25 setembro, novembro e dezembro, e mais 2 cortes no começo do ano que vem, em janeiro e março, que eles dariam esses 125 bips de uma vez só para afrouxar um pouco, reduzir a restrição da política monetária. Eles nem chegam a estimular a economia, né? Eles reduzem a restrição da política monetária e aí eles vão em paces mais trimestrais. A gente ainda tem questão de eleições. Será que vai ter tarifa? Será que não vai ter tarifa? Vai ter choque de oferta? Enfim, e aí eles devem ser mais cautelosos à frente, mas dar esse primeiro afrouxamento, esse como se a gente chamasse de choque, para reduzir a restrição da política monetária. E aí, fechando ano que vem, no patamar neutro, né? O Fed ele só vai passar para abaixo do neutro, abaixo de 3%, se a economia efetivamente desacelerar. Né? Se a gente tiver um crescimento abaixo do potencial. Olhando esse PIB de hoje, não parece que é o que está acontecendo. Né? Acho que eles devem chegar no neutro ali, parar e ficar aí nesses 3, que é 3,25 mais ou menos, ou 3,25, 3,5, próximo de 3%, por um período prolongado, até entender também outras variáveis da economia. 2 anos para frente ainda é difícil a gente entender o que vai acontecer. Legal. Bom, só voltando aqui para a gente caminhar para o fim do podcast, como que foi a temporada de balanço aí de forma geral? Tecnologia foi... NVIDIA foi a última aí, né? Agora acabou. Praticamente a última. Basicamente, lá nos Estados Unidos a gente tem uma peculiaridade que algumas empresas reportam no calendário fiscal, né? Fiscal year, fiscal quarter. Em geral, a maioria das empresas de semicondutores, elas reportam dessa maneira. Então, Broadcom, por exemplo, é uma empresa que também é bem relevante, é uma das 15 maiores empresas do S&P, muito pouco falada, também é uma empresa de semicondutores, mais ou menos 700 bilhões de dólares de market cap, mas que, se não me falha a memória, a divulgação é hoje dia 29. Então, tem uma ou outra divulgação, o grosso, mais de 90%, principalmente depois da divulgação da NVIDIA, né, que hoje é 6,5%, 6% do índice, já foi. Então, a maior parte já foi. Leitura da temporada de resultado, né? Acho que a leitura, ela tem um copo meio cheio e um copo meio vazio, né? Acho que, enfim, como várias das análises que a gente faz aqui. O copo meio cheio, né? Você tinha uma barra para essa temporada de resultados que era uma barra alta, de crescimento ano contra ano. Nos trimestres anteriores, você tinha uma barra mais baixa, era mais fácil as companhias conseguirem apresentar surpresas porque a barra era mais baixa, a expectativa mais baixa é mais fácil surpreender. Nesse trimestre, você tinha uma expectativa mais alta, então, obviamente, era mais difícil surpreender e mesmo assim as empresas surpreenderam. 5%, 5,2% de surpresa positiva nos lucros, 0,8% de surpresa positiva nas receitas, margens também ainda muito, muito saudáveis. O lado meio vazio do copo é justamente o tamanho dessa surpresa. O tamanho da surpresa ele foi o menor nos últimos 6 trimestres em relação a lucro, foi o menor nos últimos 11 trimestres em relação à receita, mas explicado também por essa barra mais alta. Né? Acho que qualitativamente também chamou um pouco a atenção Magnificent Seven, que foram companhias, né, as 7 magníficas, as maiores, enfim, elas vinham divulgando resultados com muitas surpresas, o que vinha sendo bom. Nesse trimestre foi mais difícil. Basicamente, né, talvez o grande highlight tenha sido Meta, que você vai levando a barra, né? Isso. Não vai aumentando a expectativa. Exato, vai ficando mais difícil bater o consenso. Então, Meta foi a grande surpresa, mas basicamente todas as outras, no dia da divulgação ou no dia posterior ali, elas performaram mal. Quando você olha a quebra de onde vem o crescimento de lucros do S&P, ainda é muito dependente de Magnificent Seven. Hoje, basicamente, elas representam 32% do índice. Quando você olha em termos de retorno,
apesar de ter caído um pouco a concentração, 48% do retorno do índice no ano é vindo dessas 7 companhias. Então, enfim, o índice ele ainda é relativamente dependente dessas 7 empresas. Em relação à temporada de resultados, a nossa leitura que foi uma temporada assim, boa e muito saudável operacionalmente. Qualitativamente, um outro ponto para ressaltar. Acho que tem uma leitura também que é interessante, e aí casa muito com o lado macro da Luiza também, mas pouquíssimas empresas falaram, por exemplo, de layoff. Basicamente, e as empresas que comentaram de layoff, né, foram empresas com questões idiosincráticas, questões específicas. Por exemplo, Intel, que vem passando por alguma dificuldade, mas competidores como Nvidia e AMD, elas não passaram por isso. Então, enfim, esse lado também macro de acompanhar, achei interessante trazer. Legal. É isso. Boa, show de bola. E Ventos melhores. esperando aí, né? Acho que como a Luísa já falou, payroll semana que vem. Sexta-feira, agora, amanhã, dia 30, tem o PCI também, né? Inflação dos Estados Unidos. Exatamente. Eu acho que, só para rapidamente entrar nesse ponto da inflação, a inflação perdeu muito foco. Acho que assim, a gente tem que ainda monitorar o ponto de shelter, aluguéis, que está pressionado ainda tem algumas surpresas que precisam ser monitoradas, mas o Fed ele tem o seu mandato duplo, que é o mercado de trabalho e inflação. E o Powell foi super vocal que agora eles não precisam mais olhar 100% para a inflação, então o dado de amanhã deve vir mais um dado benigno, né? A gente está com 0,14 de headline, 0,13 de core. Ainda preciso revisar aí as projeções, que hoje teve uma leve surpresa baixista em Core PCI, do segundo TRI, que pode puxar um pouquinho esse dado. Mas até antes desse dado, a gente estava com esse 0,13 de Core para amanhã, que é um dado super benigno, e é abaixo do ritmo necessário para atingir os 2%. Né? Quando você pega esses 2%, você tem que ter um ritmo mensal de 0,17, 0,18, você chega no anualizado nesses 2%, 0,13, 0,14 é muito abaixo disso. Então, deve ser mais uma leitura benigna, e o foco mercado de trabalho agora, sim, o grande foco, payroll na semana que vem, na sexta-feira, e além do payroll, eu daria destaque, claro, ao JOLTS, né, que é o que divulga essa taxa de layoff, né, essa taxa de demissões, que tem a taxa de vacância, que mostra um pouco o payroll, ele é mais o fluxo mensal, enquanto o JOLTS, ele traz mais essa rotatividade dinâmica do mercado de trabalho, que é importante também para a saúde do mercado de trabalho. Então, quarta e sexta-feira da semana que vem, os grandes 2 dias de mercado de trabalho. Show. Legal. Muito obrigada, Luísa. Obrigada, pessoal. Obrigada, Vitor. Obrigado, gente. Valeu. Obrigada, Gerson. Isso aí, Mar. Vamos seguir aí todos os dias, atualizando, né? Porque achei legal isso que a Luísa falou. Antes a gente olhava bastante inflação, agora perdeu o foco. Por isso que é importante estar acompanhando a gente, porque o mercado realmente é muito dinâmico e muda rapidamente os primas de análise, né? Então é isso, gente. Mais um Radar da Semana no ar. Lembrem ali de seguir o nosso canal do BTG Pactual no YouTube, do Radar da Semana no Spotify. E agora a gente tem um canal no WhatsApp. Até quem acompanhou ali na quarta-feira, logo quando saiu o resultado da Nvidia, o Vitor já soltou uma análise ali em formato de áudio, bem rapidinho. Então só acompanhar a gente. Até semana que vem.